Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Eu sou a Eliane Penaquim, fonoaudióloga, e hoje teremos um bate-papo muito bom, muito gostoso, que eu tenho certeza que será enriquecedor. Nós teremos hoje um bate-papo com o Rodrigo Gaspar, que é do Insta Pai por Inteiro. Eu conheci o Rodrigo um tempo atrás, na formação que eu fiz em disciplina positiva, e foi muito bom conhecê-lo. E hoje eu estou tendo a oportunidade. Oi, Flávia! Oi, doutora Natasha! Quanta gente boa aqui! Eu tenho certeza que hoje... Oi, Isabela! Oi, Ana! A Ana faz tantas coisas lindas. Eu mesma comprei já várias... As fonos adoram a Ana, que ela faz muita coisa linda. E hoje nós vamos falar sobre disciplina positiva, isolamento social e paternidade. Eu vou esperar o Rodrigo entrar e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Vai ser um bate-papo muito interessante, porque em época de isolamento social nós ficamos com o emocional bem delicado. E a presença masculina, né? A parte masculina... Ah, o Rodrigo já entrou. Vamos lá, Rodrigo. Faz uma diferença boa. Olha quanta gente querendo participar. Que legal. Vamos lá. Estou mandando a solicitação para o Rodrigo. Aí eu não sei, Rodrigo, se fui eu que te mandei, se foi você que me mandou. Fiquei na dúvida agora. Boa noite, Tá me Eli. Fui eu que ouvindo, te mandei Rodrigo? mesmo. Perfeitamente. E você? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, não? Eu não tô te ouvindo, não. Então, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Me ouvindo? Aí, se alguém puder dizer se tá me ouvindo, se tá ouvindo o Rodrigo, eu não escuto. Se Não. alguém puder. Oi, Eu vou sair. Diana! Diz pra mim se você tá ouvindo o Rodrigo, se você não tá. Ui, o Rodrigo saiu. Acho que ele vai entrar de novo. Bom, eu peço a ajuda de vocês para que vocês monitorem, né, o nosso bate-papo, se vocês estão ouvindo, quem que vocês estão ouvindo, se estão ouvindo eu. Estava ouvindo os dois. Ah, obrigada por falar. Estou ouvindo os dois. Que engraçado, eu não estava ouvindo o Rodrigo. Vamos lá. Acho que ele me mandou um pedido de amizade. Vamos lá. Eu espero que dê certo. Aqui está ok. Obrigada, Diana. Me E ouve agora, agora? Rodrigo? Não Eu estou te, ouvindo você. E o pessoal falou que estava te eu, ouvindo. eu te ouço. Você não me É isso que ouve. eu não entendi. Não escuto. Não escuto Mas, você. Agora eu vi. upa! Então pronto. Ah, que Pronto. maravilha! Que coisa boa. Agora. Estamos conectados. Ah, que alegria, Rodrigo! Seja bem-vindo! Obrigado. Alegria tremenda, Eli. Tá aqui Puxa, nem contigo. fale. Que Deu momento certo. bom, né? Que momento bom, que momento abençoado que nós estamos tendo agora. Vamos fazer essa É. live maravilhosa hoje. A gente tinha colocado... Na verdade, você tinha trazido, né, uma questão de paidemia, né, que acabou que a gente mudou um pouco o título. Mas Pois vamos falar é! hoje da paidemia, a presença do pai em tempos de pandemia, né? Verdade. É que é interessante, né, Rodrigo? Porque quando a gente começa a acertar os detalhes, né? O dia, o horário, o tema, a gente tem tanta ideia, né? E É. assim, e o Rodrigo, eu vou dizer para vocês, gente, o Rodrigo é muito parecido comigo. Ele é ligado no 220. Uma vez, Rodrigo, eu ouvi um médico falar que a minha cabeça parece um sonrisal. Aí eu olhei para ele e falei, nossa, doutor, como assim, né? Ele falou, Eliane, as suas ideias borbulham. Assim é você, né, Rodrigo? Eu sou talvez um multi-empreendedor. Eu não consigo... Na verdade, não é que eu não consiga, mas eu performo muito bem fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou muito Uhum. versátil. A minha esposa falou isso para mim agora, assim. Ela falou assim: "Nossa, nós estamos vendo uma nova casa para nós, e aí a gente estava fazendo uma visita ali
E aí ela falou assim, nossa, amor, eu tô vendo que esses caminhos que a gente está abrindo, e você é muito versátil, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, você se prepara, você desliga uma chave, liga outra, desliga outra, vai, 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 vai. E, de fato, as ideias borbulham. E na paternidade, na maternidade, se a gente não tiver essa versatilidade, principalmente para entender que vários padrões vêm no nosso DNA e a gente tem que quebrar esses padrões para que uma nova geração chegue, que uma nova forma de como cuidar e educar os filhos aconteça. Verdade. A gente não sai de É. uma roda que já está girando há muitas gerações. Ô, Rodrigo, e você sabe que eu tenho certeza que a live de hoje vai interessar muitas pessoas, né? Tem a doutora, tem a Diana, que é uma fono super amiga. Que Tem a legal. Márcia, tem a Isa, tem a Raquel Bicudo, uma nutricionista maravilhosa. Tem a Fabiola, a Letícia Freire. Eu tenho certeza que todo mundo que estiver aqui nos ouvindo vai aproveitar muito. E foi Que muito legal massa. você ter lembrado, né, que a nossa live a gente também vai falar de paternidade, né? Eu até coloquei um pouco que as pessoas se interessam muito pelo tema da disciplina positiva, né? Sim, sim. Porque é uma coisa tão difícil, então a gente vai pincelar, né? Sobre a disciplina positiva, isolamento social e essa paternidade. Então eu quero agradecer muito esse momento e eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Rodrigo Legal. Gaspar? Pai por inteiro. Legal, obrigado, obrigado. Para quem está ouvindo a gente, eu vi a Júlia, Marquinho, a turma João tinha entrado aqui também, uns amigos. Eu acho que o Moacir é o seu marido, né? Tem aqui, É ele mesmo. Eu falei para ele, eu falei, olha só, eu vou ter o prazer de receber o Rodrigo Gaspar, que eu conheci no curso, na formação da disciplina positiva com a Fernanda Lee. Eu falei, você precisa ouvi-lo, porque ele é que muito massa. legal. E assim, eu acho que é essa a intenção, sabe, Rodrigo? De que pais ouçam, pais vejam o quanto você, com toda essa versatilidade que você tem, com todo o compromisso com a sua esposa, com a sua família, você é proativo, você é empreendedor, você é de sucesso. Então, é possível tudo isso com gentileza, né? Ah, com Então, gentileza e a firmeza vem junto. Me é... apresentando, não, eu sou Rodrigo Gaspar, pai por inteiro. Esse é um codinome que surgiu e que a vida me presenteou em uma ideia boa que aconteceu na minha cabeça e que ela traduz nada mais, nada menos do que a minha missão de vida, que é cuidar, que é transbordar amor, que é acolher. E isso eu tenho como um núcleo de desenvolvimento o meu lar com as minhas duas filhas. Eu sou o pai da Ana Rafaela, que tem 6 anos, e da Gabriela, que tem 1 ano e 6 meses, marido da Camila. E tá me ouvindo ali? Beleza. Sim, E sim. eu sou um engenheiro de formação e acabei indo para a área de sociologia depois. Fiz uma especialização num curso executivo na Universidade da Pensilvânia em estratégias de negócios de impacto social. Acabei indo muito para essa área, mas já fui servidor público. Tenho uma curiosidade muito grande. Eu já fui policial durante quase 10 anos, então é uma coisa Nossa, muito é curiosa na minha vida. Uma postura um pouco bem longe uma da antagônica, outra né? pelos paradigmas que existem, né? Não colocando generalizações. Sou facilitador em comunicação não violenta, também antagônico, em teoria única, níveis de escuta, e educador parental em disciplina positiva, como a Eli falou, que nós nos certificamos juntos em Campinas no ano passado. E já Isso. tive, eu considero assim, mais de 20 profissões diferentes. Eu já trabalhei com muitas coisas, Ô, trabalhei em... Rodrigo, e Ah, pode falar. você mora em Brasília, né? Legal, geograficamente eu estou em Brasília, na capital. Sou brasiliense dessa jovem cidade que acabou de completar 60 60 anos. anos. Essa senhora jovem que é Brasília, amo muito aqui, me sinto como uma parte de construção da história e tradição de Brasília, que por mais que seja ainda nova, nós já temos muitos traços de Brasília, de brasilienses. Então, essa a apresentação ela mostra um pouquinho dos meus rótulos, das minhas certificações, dos meus diplomas, mas o que eu sou de verdade é um amor, é acolhimento, é resiliência, é versatilidade,
é disponibilidade, Pai solicitude, por inteiro. e aí eu faço isso dentro de casa e fora de casa também nas minhas outras atividades. Eu acho que eu me represento mais com essa segunda apresentação do que com a convencional, que é a primeira. Que ela é Sim. nada mais, nada menos do que algumas palavras da nossa jornada, que não é nada mais, nada menos, tem uma honra muito grande disso acontecer, mas eu sou muito mais as minhas ações do que os meus feitos. Eu sou muito mais eu sou do que o que eu tenho ou o que eu fiz. Mas é muito legal tudo isso, né, Rodrigo? Porque ouvindo você, eu fico até emocionada, porque eu falo assim, eu acho que essa é a condição do ser humano, da gente se recriar, a gente renascer, né? Eu acho que é um significado tão importante que eu digo assim, a gente tem que ficar fora da caixa, se encontrar, eu acho que é se permitir, e você conseguiu tudo isso, né? Terezinha é minha mãe. Beijo, mãe. Ela entrou. A minha mãe tem 80 anos e está em isolamento. O começo ficou difícil. Aham. A gente sabe que os idosos precisam de carinho, mas acho que vai ser legal ela ver essa live também, porque outro dia o Moacir, meu marido, é muito parecido com você nessa proatividade, o quanto você ajuda a tua esposa com as suas crianças. Eu vejo o que você posta das brincadeiras que você cria na sua casa. E aí um dia minha mãe falou assim: puxa vida, antigamente não era assim. Então que bom que hoje eu vou ter essa oportunidade dessa live com você para a gente falar um pouquinho sobre isso. E eu pensei, Rodrigo, também da gente falar um pouco sobre ações, atitudes de marido e de pai. Porque muitas vezes essa coisa do eu, como você falou, né? Às vezes nós, esposas, queremos que vocês, maridos, pega, faz uma sobremesa, oferece um suco, mas a gente não fala. E é É isso, importante falar, porque é ninguém tem isso, bola de cristal, né? é Então eu isso. queria que a gente dividisse isso mais ou menos em 4 etapas, né? Com a esposa, com os filhos, com as tarefas, que hoje você trabalha em casa, você tem o trabalho com a sua família, e a parte que eu acho muito legal, que são as sugestões, né? Legal. De brincadeira. Então, eu acho que todo mundo que está vendo a gente vai aproveitar muito, Rodrigo, tudo que você tem para falar. Legal. E para você que está aqui, eu já te considero uma pessoa vencedora, porque quem está aqui em uma segunda-feira à noite, diante desse cenário que a gente está passando, e É, escolheu estar aqui, você que está vendo a gente, você escolheu. Então, você é uma pessoa que já se posiciona diferenciadamente, de forma diferenciada em todo o universo. Então, parabéns, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, escolheu. E nós somos, de fato, competentes para trazer algo muito interessante que vai agregar na sua vida. E no final, dentro das dicas, das sugestões, eu vou dar em primeira mão uma regra de ouro que eu acabei de escrever, embasada em muita teoria, que é uma regra que eu demorei muito tempo para conseguir elaborar ela e que para o pai, para a mãe, seja de criança na primeira infância, seja de adolescente, pode fazer uma transformação de vida. e deixa eu só fazer um adendo nisso. Vocês têm que aproveitar, porque o Rodrigo, ele está se tornando referência em disciplina positiva. Ele não Obrigado. é pouca coisa não, gente. Vocês não têm ideia do que é Rodrigo Gaspar. Então, aproveitem, porque ele está se tornando uma grande referência nacional na disciplina positiva. Fez uma live com a Fernanda Lee, que também é uma grande referência. Então, assim, eu estou muito honrada de ter o Rodrigo aqui, então aproveitem. Obrigado, Eli. Obrigado. Eu acho que seguindo esses 4 pilares, a gente tem um poder de transformação gigantesco dentro dos lares, né? Nunca na história da nossa humanidade o pai esteve tão presente dentro do lar. E não foi nenhuma revolução industrial que fez com que esse movimento acontecesse. Eu digo que nós estamos em meio à 5ª revolução industrial que pode estar chegando. A gente teve a primeira revolução industrial passando da era agrária, rural, para a era mecanizada. A segunda, que as máquinas de vapor, processo de produção em linha. A terceira, que veio com a revolução da robótica. A quarta, da internet, que a gente habita em sistemas cyberfísicos, e a gente está na 5ª agora, que está
criando um universo totalmente conectado. Então, assim, o que que fez com que o pai ficasse mais dentro de casa diante da abundância que nós temos hoje de conhecimento, de acesso, de mundo sem fronteiras? Não foi nada além do que um vírus. E foi de forma forçada, porque os homens não conseguiram ter essa sensibilidade. E eu digo que nós, homens, precisamos nos ajoelhar e honrar toda a ancestralidade que está baseada no conhecimento materno e infantil. O conhecimento materno e infantil, ele não foi construído de uma hora para outra. Então não tem como os pais pegarem tantas voltas de retardatário que tem das mulheres e falarem assim, não, a partir de hoje eu vou ser um pai como a mulher é, como a mãe sempre foi. Nós temos que ter conhecimento e consciência do nosso lugar de fala. E aí, quando nós nos colocamos nesse lugar de fala, de humildade, a gente entende que todas as mulheres têm algo extremamente relevante para ensinar para os homens no cuidar, no ensinar, no educar. E aí o homem, ele começa a falar assim, tá bom, mas eu não posso ser uma mãe. Não, não é para você ser uma mãe. Não é para você falar para o seu marido ser uma mãe. É para você incentivar ele a pegar esse conteúdo e simplesmente usar o Google Translator, assim. Traduzir do idioma feminino para o idioma masculino. Então, Ótimo, adorei. É simplesmente isso. A gente tem que entender que tem um muro entre os homens e as mulheres, que não é um muro como a muralha da China, que ele tem várias, ele é permeável, ele tem várias conexões, mas que uma linguagem que se aplica aqui não é a mesma linguagem que se aplica do outro lado. E aí esse ponto que você trouxe, ele de como se expressar, o homem é muito comando e controle. A mulher precisa ser descritiva com os homens. E a mulher sendo descritiva com os homens, ela entra dentro do lado do cérebro do homem, que é o racional, e aí ele começa a falar assim, tô entendendo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, beleza. E a mulher é textão, é lágrima, vamos escrever um textão, e aí a mulher se transforma. É diferente, não tem certo nem errado, é simplesmente diferente. É bem isso, Rodrigo. Você sabe que aqui em casa é muito interessante, porque o Moacir fala exatamente isso. Às vezes eu fico, amor, não sei o quê. Ele olha pra mim e fala assim, mas você não falou que era assim que era pra fazer. Você não me falou que era isso que você queria. E aí a gente, enquanto mulher, ai meu Deus, mas ele não percebe. Não percebe. É muito interessante, Rodrigo, porque eu não sei muito bem o que acontece, mas existem homens que têm essa sensibilidade ou essa abertura. É isso que você falou. E essa questão que você colocou de honrar os ancestrais é muito importante, porque a gente vê que algumas coisas se repetem. Eu falo pelo meu marido e meu filho. Eu vejo no meu filho muitos comportamentos do meu marido. E aí, é interessante porque com o marido você acaba meio que batendo mais de frente. E com o filho você orienta. E aí eu falei, puxa, então eu tenho que falar com meu marido do jeito que eu falo com meu filho. E eu comecei a fazer assim, e começou a funcionar. Então é muito interessante isso. Até tem uma pergunta que eu já vou puxar a pergunta que fizeram, que é assim. As atitudes dos pais de hoje, elas estão próximas às das mães? E você disse mais ou menos uma coisa muito interessante. Não é para substituir, né? É isso, não é para substituir. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. As leis da física já diziam isso com toda exatidão. E aí, olha como o cérebro do homem funciona, né? Eu fazendo analogia com leis da física, que é a minha cabeça de engenheiro, né? Então é muito diferente. A forma de se portar, ela é simplesmente complementar. Então não é para ser... teve um print aí que rodou agora nessa época de homeschooling dos pais. Esse negócio de homeschooling não funciona. E aí era um pai muito grosseiro que falava vários palavrões. Mas para quem acredita que pai tem que ser igual o Rodrigo Hilbert, que consegue com uma perna assar um carneiro, com a outra perna fazer uma pintura do Van Gogh e com a outra pentear o cabelo da filha e na outra fazer uma sobremesa turca. Não existe isso.
Mas não é isso. E o curioso é que essa aproximação é uma aproximação desequilibrada que muitas mulheres tiveram que fazer, que tiveram que investir para conquistar o seu espaço, que ainda é desigual, que ainda é machista, que ainda é patriarcal. E aí a mulher, ela teve que ser super mulher. Então, no homem, ele não tem que ser super homem, porque ele já nasceu privilegiado. Só de você ser XY, você já nasceu privilegiado, amigo. XY branco, amigo, você já está na frente de muita gente. XY branco rico, cara, você já ganhou na loteria. É na loteria mesmo. É na loteria. Então, esse negócio de ou é 8 ou é 80, binário, ou é 0 ou é 1, não é assim. Tem uma teoria do Thiago Matos, que é um futurista que eu gosto muito dele, fiz um curso dele em São Paulo no ano passado, ano retrasado, 2018. E ele fala que é a teoria do terceiro excluído. Eu amo essa teoria, porque quando a nossa cabeça pensa que só tem dois caminhos, a gente tem que sempre refletir um pouquinho e falar assim, não são só dois caminhos. Tem sempre um terceiro excluído que a gente não está lembrando. A gente pode se reinventar, né, Rodrigo? É bem o que você falou, não existe o certo ou errado. Eu conheço mães que criaram uma família sozinha. Ela foi mãe e pai. Eu conheço outra família em que o pai ficou sem a esposa e ele foi pai e mãe. Então, eu acho que a questão não é o gênero, né? A questão é o que você faz com ações e atitudes, né? Que a disciplina positiva, nesse sentido, nos ensina a refletir a melhor forma até de colocar essa palavra. E eu, como fonoaudióloga, né? O fonoaudiólogo é visto como profissional da comunicação. A gente realmente tem que colocar a palavra, né? Quando eu voltei do curso da disciplina positiva, foi muito interessante, porque eu sou meio rigorosa, né? E foi muito bom fazer o curso da disciplina positiva, porque daí eu ia chamar a atenção dos meus filhos. Aí eles olhavam assim, né? Meu filho falava, nossa, mãe, disciplina positiva tá funcionando, porque a impositiva já acabou. E é isso, essa questão do gênero, a gente pode, como você falou, você tem dois caminhos, mas qual a alternativa? E o coronavírus está mostrando isso, né? É isso. E olha só, a disciplina positiva, ela vai muito além. Eu falo que a disciplina positiva, e foi muito legal o que a Dina, que é uma das mestras da disciplina positiva nos Estados Unidos, e ela foi para a primeira conferência nacional lá em Belo Horizonte, que eu dei uma palestra que você lá. Foi muito aplaudido. Obrigado, ele foi muito legal. Ela trouxe que a disciplina positiva pode ser aplicada para nós mesmos, né? E é muito legal porque o João, um amigo de infância, está conectado vendo a gente, o Rafa Ribeiro também, que é um amigo de infância, eles não são pais, e eles estão aqui com a gente, escutando, e eu falo, a disciplina positiva, ela pode mudar um relacionamento, ela pode mudar a forma como nós nos enxergamos. Então, isso é muito, muito, muito interessante, porque não é uma temática única, exclusiva para pais ou mães. É muito pelo contrário, você ser gentil e firme consigo mesmo, você começa a criar metas e ser bondoso quando essas metas não são atingidas. Quando você é gentil e firme com a sua esposa, você começa a construir um relacionamento dentro de uma comunicação, dentro de um lidar, que ele faz com que todos cresçam ao mesmo tempo. Então, isso é extremamente relevante e amplo para a vida, né? Tanto que as linhas da disciplina positiva, elas já se expandem para ambientes de trabalho, para outros ambientes que não eram explorados. Gabizinha chegou aqui, deu uma choradinha, mas está tudo bem. Tá. Você sabe que você falou uma coisa muito importante, Rodrigo, que eu acho que quem se interessar pela disciplina positiva, eu acho que essa é a primeira visão. Ela é transformadora para nós mesmos, né? Eu confesso que quando eu fiz com o intuito mais profissional, mas ela foi transformadora para mim, na minha vida, né? As dinâmicas que são oferecidas, os livros que fazem você ler, refletir sobre determinado tema. Você colocou isso de uma forma muito brilhante, porque eu acabei me transformando. Com isso, eu consegui transformar o meu marido e meus filhos. E essa leveza, essa gentileza, né? Você ser firme e gentil,
é comigo, no meu trabalho, com a minha família. E isso é muito importante, porque transforma nós mesmos, né, Rodrigo? E É, essa questão do isolamento social, em que as pessoas acabam não tendo paciência, porque, óbvio, tá todo mundo em casa, não pode ir no shopping, não pode ir no parque, não pode ir na academia. A adrenalina tá toda. Então, é uma casa com 3, 4 pessoas, tá todo mundo agitado. E você tem muitas estratégias que eu vi você fazendo com as suas filhas de brincar, como agora, né? Ela chegou aí, tá bem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também disso, né? Da disciplina com esse isolamento. Como lidar com a sua esposa. Uma coisa que eu aprendi é assim, a gente ler o outro, né? Então, meu marido chega do trabalho, eu olho para ele e eu já sei. De eu começar a falar mais problemas. Então, vamos acalmar. Depois a gente volta a falar. e legal, legal, muito bacana. O João falou aqui que o Henrique está chegando, então eu não sabia que ele estava grávido. Olha que notícia boa. Que Tem legal, um outro. parabéns! Parabéns, João e Érica, casal que eu amo. E tem um irmãozão meu de São Paulo, que é o Ian Pereira. Ele é meu irmão Down, ele é um grande agente de transformação na minha vida. Eu já fui algumas vezes para São Paulo, a gente já esteve juntos. E que bom que ele está aqui conectado. Isso é fantástico. A internet, ela abre todas as fronteiras mesmo, assim. O Ian é uma pessoa fantástica. Eu vou falar dele em outro momento. E assim, a disciplina positiva no casamento, né? Isso é muito legal, porque quando você traz esse ponto da leitura, a leitura, ela é nada mais, nada menos do que um exercício como o CrossFit que eu pratico, como o futebol que o jogador profissional pratica, como a fonoaudiologia que você pratica. Você precisou de muitos anos de prática. Essa leitura do seu cônjuge, do seu filho, ela só vem com exercício. Ela só vem com exercício. A paixão, ela é extremamente míope, talvez, assim. Ela mexe tanto com o nosso corpo, né? E eu estava escutando no audiobook das 5 Linguagens do Amor, que eu voltei a trazer algumas coisas dela, e aí lá tem um estudo, logo no início do livro, que fala assim, em um estudo de Stanford, foi comprovado que a paixão, ela dura, em média, 2 anos para todos os relacionamentos. Eu falei, cara, mais ou menos isso mesmo, 2 anos de paixão, de aventura. E nesse tempo, a gente não aprende, na verdade, na vida, a gente não aprende a ter esse exercício de gentileza, de firmeza, de leitura. Como que a gente traz a disciplina positiva para o casamento? Primeiro, tem que entender que anos de graduação, pós-graduação, estudo, trabalho profissional, conversas com amigos, seja num salão, seja no bar, seja na terapia, nada disso vai ensinar a gente a ter disciplina, a ter gentileza, a ter firmeza, disciplina positiva com nossa esposa ou nosso marido. Só vai acontecer se a gente abrir a nossa cabeça e entender que a gente tem que estudar para isso. E como que é estudar para isso? As pessoas são multissensoriais e elas têm diversas formas de aprendizagem, né? Tem as pessoas auditivas, tem as pessoas visuais, tem as pessoas sinestésicas. Você sabe Isso, muito melhor do que eu, como profissional da isso, saúde, disso. isso. E assim, como eu sei que eu posso aprender mais? Eu aprendo assim, cara, vai buscar a disciplina positiva, vai entender como que funciona. E aí, na prática mesmo, é você usar perguntas curiosas. Eu adoro a ferramenta de perguntas curiosas com a minha esposa. Eu adoro, porque Vamos dar ela uma usa. dica aí, Rodrigo, então. A minha esposa, ela usa assim, ó. Ela usa assim. Ah, mas bem que poderia fazer, bem que a gente podia bem que a gente podia tomar um café agora, né? Ela falou assim: "Ah, amor, você tá querendo que eu faça um café para você?" Ela, isso. Bem que a gente poderia lavar roupa, né? Nossa, mas o cesto tá cheio, hein? Ah, amor, tá certo. Você quer que eu coloque a roupa para lavar agora, né? É isso daí, é isso, é isso. E na comunicação não violenta tem muito isso, né? A checagem, a pergunta por trás do sentimento. E para mim, no meu casamento, na hora de explorar o diálogo, quando eu faço esse movimento de checagem, eu mostro para ela que eu estou escutando ela e que eu estou dando importância para o que ela está falando. Isso.
A pergunta curiosa é legal por isso, porque a pessoa que está ali, ela se sente percebida e ouvida. Porque quantas vezes, Rodrigo, eu escuto as minhas amigas falarem assim: nossa, ele tá lá, eu falo, parece um surdo, nem responde. E é isso, a pergunta curiosa, você devolve para a pessoa, se fazendo ela entender que ela é importante, que você quer que ela confirme aquilo que ela quer, né? É, e vai bem na linha da leitura. Aquilo, é, a forma de captação da minha antena como homem, ela é muito diferente da forma de captação da sua antena como mulher. Então, a Sim, mulher e o homem, eles não podem explodir pelo fato da primeira mensagem que foi enviada, e aí dentro da teoria da comunicação que tem emissor, canal, receptor, a gente tem que entender que cada um recebe de um jeito. Então, a paciência, ela vem do exercício. E você sim. entender como o seu cônjuge recebe melhor a mensagem é uma grande chave para o relacionamento. É uma grande chave para exercitar a paciência. É uma grande chave para, na hora que passar toda a paixão, passar todo o tesão, do amor, da paixão, do sexo, daquilo tudo que nos une. Claro que isso tem que acontecer, mas a Sim, comunicação, ela é a base de tudo. Ela é a sim. base de tudo. Isso é inegável. Isso é inegável. Eu estou indo agora para o meu 10º ano de casamento e eu vejo cada vez mais o quanto é importante, o quanto está tudo conectado, uma comunicação bem Sim. construída, é um fim de dia bem feito, é uma noite perfeita, é tudo muito conectado, não são áreas separadas, é tudo transversalizado. É isso que você falou, né, Rodrigo? Esse reinventar, né? O casamento, a gente se reinventa, porque não é mil maravilhas. É como eu digo na fonoaudiologia, com relação à amamentação. A amamentação é linda, maravilhosa, necessária, mas ela também tem as dificuldades dela, né? Da mãe É, que tem um seio volumoso, que racha o bico, o bebê que não consegue mamar. O casamento também. E é nessa hora que a gente tem que praticar esse exercício. Assim como agora, a gente falando um pouquinho dos filhos, né, Rodrigo? É que o marido a gente tem um só, então a gente tem que é aprender a mexer com esse só, né? é Mas isso. filho, por exemplo, eu tenho dois. Eles não são iguais. Personalidades diferentes e nós temos que ser diferentes também. Então, por exemplo, uma das estratégias da disciplina positiva também é aquela questão da gente buscar alternativa junto com a criança, né? Junto É. com o filho. E eu apliquei muito isso com o meu filho, com o Arthur, né? Então, quando acontecia alguma coisa de errado, ele perdia uma prova, ia mal numa matéria, ou quebrava alguma coisa, eu me recordo de algumas dinâmicas da disciplina positiva, e aí eu chegava para ele e falava: filho, como é que poderia ser feito isso de outra forma? Legal. Filho, o que você acha que você deveria ter feito para isso ser diferente? Então, é uma Legal. pequena fala que ela é transformadora, né, Rodrigo? Não, e olha que interessante, né? A gente está finalizando essa primeira parte do cônjuge. Como seria se a gente fizesse isso com o nosso marido? Se a gente fizesse isso com a nossa esposa? Né? Isso. Como? Fala assim, cara, deu ruim aqui no almoço, estava preparando um almoço para nossa família, para minha mãe, para sua mãe, queimou o frango, e aí, e aí o marido fala assim, poxa, que pena, vamos pedir um delivery aqui. Poxa, mas tem Isso. aquele carinho de preparar algo, não quero pedir um delivery. Se o marido Sim. se portar de uma forma, poxa, amor, eu tô vendo esse problema que aconteceu, como que eu posso estar ao seu lado para a gente resolver isso nesses 30 minutos que faltam? Sabe, eu vou estar ao Sim. teu lado. Sabe, aconteceu uma coisa, bateu o carro. Poxa, estamos juntos. E aí, o que que a gente pode fazer para resolver isso daqui agora? Na São essas verdade, pequenas ações. na verdade, né, Rodrigo, eu acho que o foco a gente tem que ler o problema, o que aconteceu, mas o foco tem que ser na solução, É né? isso, a Porque disciplina positiva. discutir o problema já existe e tá todo mundo vendo que queimou o arroz, que o nenê caiu, É que a isso. criança vomitou. Tá, mas e aí? Qual é a solução? Ou quais as soluções, É né? isso. Que vazou a fralda, né? Vazou a fralda e e daqui a pouco. E assim, se o homem não entra. E aí, eu acho que, beleza, a gente está chegando para fechar essa primeira parte, mas e aí eu quero trazer uma parte muito relevante que eu falei lá na conferência. É que a carga mental é nada mais, nada menos do que os tópicos. E aí o homem eu boto assim, um checkbox, assim. Se a gente colocar uma lista
de preocupações que o homem tem e que a mulher tem dentro do contexto familiar, beleza? Então tem um Tá. filho lá, a gente está falando de um contexto familiar. Então, quais são as preocupações que o homem tem listadas na cabeça dele ali, como se fosse assim, aquela preocupação de quarta-feira tem o jogo do meu time de futebol, eu preciso trabalhar, bater minhas metas para eu receber um aumento, eu preciso emagrecer para eu conseguir ficar um pouco melhor com o meu corpo, eu preciso comer mais saudável. Como que está a divisão dessa carga mental com a mulher em relação aos filhos? Eu posso te afirmar, homens e mulheres que estão aqui nos vendo, que naturalmente essa carga ela tá 90-10, 80-20 em geral para as mulheres. As Sim, mulheres têm uma carga mental em relação ao cuidar dos filhos, ao educar dos filhos, que ela é muito maior do que a dos homens. sim. Então, nós nos colocarmos na divisão dessa carga mental, e aí uma atenção muito grande para as mulheres que estão assistindo aqui, elas também se abrirem para que os homens façam do jeito deles e não do jeito delas. Não é lavar o banheiro do jeito que eu lavo, não é fazer o arroz do jeito que eu faço, é eu abrir o meu coração, confiar e descansar em paz de que ele vai fazer do jeito dele, que ele tem que se conscientizar de que ele tem que fazer o melhor dele. Exato. E se ele Ai, Rodrigo, demonstrar que é está fazendo o tudo melhor, isso. amém. Fantástico. É isso mesmo, fantástico, adorei. E esse raciocínio é difícil, né? Eu falo isso porque eu sou ariana, eu sou muito controladora, eu já fui. E assim, eu te digo que o curso da disciplina positiva realmente foi muito transformador na minha vida. E você falar isso, eu tô vendo a minha casa, o meu dia a Que dia. legal. Minha Então esposa é estava me muito legal. escutando aqui. Ela trouxe até uma dica. Ela falou que a mulher tem o poder de controle sobre a casa, os filhos, talvez em algumas outras áreas, mas principalmente nessas duas áreas, que se não for do jeito dela, melhor nem fazer. E aí o homem simplesmente fala assim, mas você só reclama, então eu não vou fazer desse jeito, então eu não vou fazer. E aí ele simplesmente volta para a caverna dele e fica lá na Isso. dela e ficam separados um do outro. E aí que começa o conflito, e aí que começa todo o problema, né, Rodrigo? Que O conflito da não comunicação, ele geralmente tem um fim que não é nada saudável. Eu, é, particularmente, é não tenho verdade. de um casamento estável nos 10 anos que eu tô. Eu já tive crises muito sérias dentro do meu casamento. Sim, Inclusive, fiquei separado da minha esposa durante 6 meses. Então, os aprendizados vêm com toda essa movimentação para o vale. Não existe casamento só de picos, né? Só de picos. Eu sim, acredito que a vida não existe. Não existe vida só de picos. São picos e sim. vales. A gente aprende. E eu aprendi muito. Legal. A Casinha Brasiliana está perguntando. Minha pergunta é: como você chegou a esse comportamento? Se foi após ser pai? Casinha, eu não sei. Casinha Brasilina. Casinha Brasilina. O comportamento, ele veio. Foi após ser pai, mas não foi assim um estalo de quando a Rafa nasceu, né? A Rafa é a que tem 6 anos, minha filha. Foi muito do que ele trouxe lá atrás. Ela falou assim, a importância da gente se conhecer, né? A Fernanda ali falou um pouquinho sobre isso também. O quanto é um processo da gente se conhecer. É um processo da gente se conhecer e falar assim, antes de eu olhar para o mundo, ter que provar para o mundo, buscar o sucesso para o mundo, ter que fazer com que a minha imagem seja digna e de brilho para o mundo, eu tenho que olhar para dentro. Eu tenho que olhar para dentro. E aí, quando você olha para dentro, quando eu olhei para dentro, isso foi em meados de 2015, eu comecei a minha jornada de olhar para dentro, de entender quem eu era, de entender quem eu não era, da couraça que existia dentro de mim. E aí o nível de conhecimento dos pensamentos que vinham na minha cabeça começou a ficar muito mais analítico mesmo. Começou a ficar analítico. De, opa, esse pensamento é meu? Eita, não é não, esse pensamento é do meu pai. Eita, esse julgamento é meu? Não, esse julgamento é da minha mãe. Eita, isso daqui... Não, isso daqui foi da escola que eu estudei. Mas o que que era meu? Aí eu falei assim, eu preciso descobrir o que que é meu e começar a ressignificar o que eu acredito que é meu. E esse Sim, processo nunca acaba, Casinha. Nunca acaba, porque quando a Rafa nasceu, até o primeiro ano dela, eu reproduzi muita coisa do que o meu pai fez comigo quando infância. Quando eu fui criança, na minha infância, né? Então, assim,
sem julgamento de valor, do que é certo e do que é errado. Só estou falando que eu reproduzi. E aí eu comecei a ver várias coisas que eu não queria reproduzir. Várias. E aí eu falei assim, opa, minha vida, minhas regras, meus padrões, e eu quero começar a escutar o primeiro, como que... Eu quero começar a escutar os nãos da minha filha. E aí eu comecei a dar muito valor para os nãos dela. Eu fui descobrir a Sim, disciplina positiva e a gentileza e a firmeza alguns anos depois. Mas eu já dava valor ao não dela. E aí, é ser permissivo? Vai deixar tudo? Não. Porque na hora que ela entrava no carro e não queria colocar a cadeirinha, eu colocava a cadeirinha. Mas eu falava assim, Rafa, o papai te ama muito. É pro seu bem. Você pode chorar, mas para isso o papai não vai abrir mão. Você vai ficar segura e o papai vai andar com você na cadeirinha porque o papai te ama muito. E nisso eu falei, o papai te ama muito umas 5 isso, vezes. E aí eu às vezes isso, tive que fazer força, segurar o bracinho dela, colocar. isso. E aí passou alguns dias, ela, papai, eu vou te ajudar a colocar o cinto. Que E aí pronto. máximo. Eu não precisei falar Rodrigo, não, por que não? isso é muito importante. Eu queria chegar nos filhos, porque muitas vezes a disciplina positiva ela é confundida com permissividade. E você deu um ótimo exemplo. Eu ia falar isso sobre a questão da criança que não quer pôr o cinto de segurança. Então, acho que a nossa estratégia é essa. É dizer, por exemplo, eu tive um episódio que eu fiquei muito mobilizada no consultório, tem a parte de vacina, e um pai enorme, assim, com a filha grande no colo, a mãe com uma bebê, as duas saíram da sala do pediatra, e aí a secretária falou, as duas vão tomar vacina. A grande que estava no colo do pai começou a fazer um escândalo. Não, não, vacina não, não sei o quê. Ele olhou para ela, falou, tá bom, filha, você não quer tomar vacina, então vamos embora. Olhou para a mãe, com a bebê, falou assim, vamos embora, ela não quer tomar vacina. E eu, como profissional ali, não era meu paciente, eu não podia nem falar, né, assim, interferir, porque o pediatra estava do lado. Aí a mãe falou, não, então vai lá para fora com ela que eu vou dar na pequena. Rodrigo, eu fiquei tão constrangida porque eu falei, gente, é vacina, é necessário, essa criança precisa. O pai poderia ter, se ele tivesse talvez um conhecimento, um filho, dizer, filha, essa vacina é necessária. Você é corajosa, valente, vai doer um pouquinho, mas eu confio na sua força, eu estou do seu lado, estamos juntos. Porque é isso, né, Rodrigo? Você não é ser permissivo. O que Não. é necessário fazer. E você vai estar do lado, né? É, é isso. E é um processo. Né? A gente fala das palavras de encorajamento. Eu não Sim, elogio a minha filha. a Eu não diferença. elogio o que ela é. Porque ela já é. Eu falei isso para Rafa hoje. Eu falei, Rafa, você não precisa fazer nada. Ela estava com o negócio do dever de casa. Eu falei assim, Rafa, ela chorou porque ela errou uma letra do dever de casa dela ali que ela estava fazendo. Eu falei assim, Rafa, o papai não vai te amar pelo que você faz. Ele vai te amar pelo que você é. E isso basta. Papai não quer que você faça nada, porque ele te ama pelo que você é. Então não precisa. E aí, emendando, você é sempre bonzinho? Não, várias vezes eu elevo a voz, várias vezes eu sou ser humano, eu não consigo, eu Sim. estou num dia cansado, eu falo, mas eu peço desculpas, eu tenho o meu cantinho do silêncio, eu vou para o meu canto, ela vai para o dela, a gente depois respira, e daqui a pouco a criança liga e desliga de choro para sorriso, choro para sorriso. E isso é um exercício que eu tenho comigo e com ela. E aí, só para emendar nesse último exemplo da criança, da palavra de encorajamento, a minha filha, ela teve coragem de começar a mergulhar na piscina e saltar na piscina, mesmo uma piscina rasa, com 6 anos. Foi recente isso. E eu nunca deixei de encorajar ela. Nunca, nunca. Ô, Sempre falei assim, Rodrigo, Rafa, vai ter o seu momento, vai ter a sua hora. Você é capaz. Eu tô vendo que você está se esforçando, eu tô vendo que você tá tentando, tá dando o seu melhor. E aí isso. vai ter o seu momento. E aí, de uma hora para outra, pum, Pô, começou a nadar, começou a mergulhar. ô, Nada bem. Rodrigo, só a título de didática mesmo, né? Vamos falar um pouquinho qual a diferença do elogio e do encorajamento com a visão da disciplina positiva, né? Para os Legal. filhos. Eu quero mandar um beijo grande para minha cunhada. Amo muito você e sua família, Carol, que entrou aqui Quantas agora. pessoas boas, né? Nos vendo. Rodolfo de Melbourne, um grande paizão, acabou de ter o terceiro filho lá. Uh, E Lucas, meu irmãozão também aqui de Brasília. Então a gente está internacional.
Vamos lá, a diferença do elogio para a palavra de Encorajamento. encorajamento, né? É muito interessante isso, porque eu virei a chave dessa parte só quando eu conheci a disciplina positiva, porque para mim era assim, elogiar vai empoderar, elogiar vai dar força, elogiar vai dar... E aí, quando eu comecei a ler, eu falei assim, caramba, a gente desprega uma imagem que vai se transformando numa autoimagem para a criança, para o que ela está se esforçando para fazer, para o que ela está investindo energia para fazer, né? E aí a diferença Sim. da palavra de encorajamento para o elogio é que a gente, ao invés de elogiar a pessoa, elogiar a criança, a gente elogia o ato, a gente elogia o agir. E aí, quando eu detalho o agir, a criança ela começa a entrar dentro de um processo de construção, causa, consequência, plantio, colheita, de falar assim, poxa, quando eu me esforço muito, eu pingo suor, eu ralo o joelho, o papai vai ficar feliz, ele vai me encorajar para que eu continue, e não simplesmente, deu 2 pedaladas, cansei, filha, você é demais, eu vi, você é demais, você é muito boa nisso, nossa, você é maravilhosa, você é perfeita. E Não. aí eu, não. Exatamente esse não. Eu comecei a fazer esse não pra mim. Falei assim, Isso. uau, mas foi difícil pra mim virar essa chave. Foi difícil. Sim, Foi é super difícil. difícil pra mim. Não, achar as palavras é muito difícil, né, Rodrigo? É. Por exemplo, meu filho está prestando vestibular, né? Aliás, ano passado ele prestou. Ele entrou em medicina, né? Ai, meu Deus, agora vai ser um sufoco. Parabéns. Mas foi o que eu falei para ele. Eu falei, olha o seu esforço, né? Todo o tempo que você ficou sem sair, sábado e domingo estudando, o esforço foi seu, o mérito seu. Estou muito orgulhosa de você, mas olha o seu mérito, foi você que conquistou isso. E eu acho que essa é a grande diferença do elogio e do encorajamento. É ele perceber que ele precisa desse esforço, né? Perfeito. Eu acho muito interessante, né, Rodrigo? Porque eu consegui, como você falou, né? Eu trouxe a disciplina para o meu casamento e na minha profissão, na fonoaudiologia, né? Eu trabalho muito com bebês com dificuldade de amamentação, com problema de fala, com seletividade alimentar, e eu tenho que lidar com as mães e com a criança. Então, o maior encorajamento da criança ao comer, a ter a dificuldade, a ansiedade para falar. Então, a disciplina positiva me norteou também profissionalmente. Agora, com os filhos, é fantástico, né, Rodrigo? A transformação, né? Fantástico. É Ô, fantástico. Rodrigo. Vai ser difícil do mesmo jeito, mas os Sim. resultados são diferentes. Deixa eu só responder uma pergunta. A Luciana, não sei se você ia ler isso daí. Mas a Luciana fez uma pergunta aqui, Luciana Serrone. Ela perguntou, a disciplina positiva deveria começar na adolescência, então? A Gabi, ela recebe disciplina positiva, a Gabi tem 1 ano e 6 meses. Ela recebe disciplina positiva, talvez desde a barriga. Então, a disciplina positiva, ela é aplicável para tudo na vida, como a gente falou, Luciana. Então, quanto mais cedo você plantar, mais cedo você vai ter a colheita. E para quem ainda não aplicou, eu tive 2 atendimentos a pais de adolescentes nesses últimos dias que estão com muitas dificuldades nos seus lares. E eu falei muitas coisas interessantes para eles começarem a praticar. E não tem tempo para começar. Não tem tempo para começar. Rodrigo, olha, a casinha brasilina, nós falamos uma coisa e é legal a gente esclarecer isso também, né? Ó, então, o elogio é como se fosse uma recompensa a algum ato. E o encorajamento é o quê? O apoio numa situação. Apoio numa situação. Isso. Então, bom, pode falar. Pode falar. Não, Chega, pode esclarecer. Melhor você esclarecer. Eu falo. Eu acho que a gente não usa o binômio elogio-punição, Casinha. A gente não usa... Recompensa-punição, desculpa, fiz uma confusão. Recompensa-punição. Eu simplesmente encorajo a criança com a palavra do reconhecimento do esforço que ela fez. Do reconhecimento. Eu não trago uma recompensa, né? Essa questão da recompensa e punição é algo muito comum. Na minha geração, foi algo muito forte. Eu ainda se vejo você isso fizer, você vai ganhar. É. A gente não usa isso. Não, a gente não usa. Eu simplesmente mostro que eu estou observando e quando é real o esforço, eu trago essa palavra de encorajamento.
Se não é real o esforço, aí quando, para mim, tem essa questão do real para o irreal, para mim já vai mais pro elogio. O elogio. O elogio. Mas eu digo sempre assim, o nosso vocabulário, ele é extremamente limitante. Ele é extremamente limitante. Nós talvez temos as nossas limitações humanas porque nós nos comunicamos de uma forma que ela não é tanto do sentir. Ela é muito mais de usar naturalmente o falar e o ouvir, né? Então, quando você observa o seu filho, e aí a gente chegando, daqui a 5 minutinhos, a gente vai chegar aos últimos 5 minutos finais, eu vou dar a regra de ouro que vai mudar a sua vida. É isso! E nessa regra de ouro, eu já estava aqui pensando nisso. Eu falei, meu Deus, falta 10 minutos! Tem essa questão. Você saber quem é o seu filho, sua filha. Sua esposa, seu marido. Sua esposa, você próprio. Você ser gentil consigo mesmo. Isso. Quanto eu demorei para ser gentil comigo mesmo, porque o meu nível e o meu entendimento de produtividade antes de isolamento era um, e depois de isolamento eu tive que ressignificar como é produzir uma nova rotina com a esposa em casa, as 2 filhas em casa, um monte de coisa caótica. Então, assim, eu tive que ressignificar o que era produtividade para mim. Então, eu tive que ser gentil comigo, mas ao mesmo tempo firme para restabelecer uma nova rotina. Sim. Então, para tudo, né, Eli? Para tudo, não é só para as crianças. E aí a Bruna está trazendo aqui, ó, conhecer-se, permitir-se é fundamental. Terezinha, você está aqui, você é uma inspiração para gente. Você já está no processo de atualização. Vou trazer mais uma frase, mais uma quote que eu gosto muito, que é do Alvin Toffler, que é um outro cara fantástico, já falecido, que ele fala que os analfabetos do século XXI, Terezinha, não serão os que não sabem ler e escrever, mas sim os que não conseguirem aprender, desaprender e reaprender. Que sejamos pais e mães buscadores. É isso. É isso. E que estamos mostrando tudo isso agora com a disciplina, com a paternidade, com o isolamento social. Rodrigo, nós temos 5 minutinhos só. Ai, meu Deus, poderia ficar mais 1 hora com você. Vamos lá, deixa eu trazer a regra de ouro. A regra de ouro então é vai, regra de ouro. A regra de ouro, se tiver com papel ou caneta, poder anotar em algum lugar, a regra de ouro é a regra 10, 20, 30. O que é a regra 10, 20, 30? São números muito fáceis de gravar. Se você fizer esse exercício, começando 1 vez por semana, para ir aumentando 2 vezes por semana, para você estabelecer a regra 10, 20, 30, para você fazer com o seu filho, com o seu cônjuge, pelo menos 1 vez por dia, eu garanto que vai transformar a sua vida, porque transformou a minha e está transformando de muitos pais que estão ao meu lado, de muitas mulheres que estão ao meu lado, sejam mães ou não, pais, homens ou não. Então, dica valiosa. Dica valiosa. 10, começando. 10 minutos offline de tudo que você vive na sua vida para observar a pessoa que você ama. Se você pegar 10 minutos, não são nada do seu dia, pega 10 minutos, senta ao lado do seu filho, criança, adolescente, bebê, adulto, e senta ao lado dele e fala assim, eu vou ficar aqui 10 minutinhos com você agora. Não precisa nem falar que são 10 minutinhos, eu queria ficar um tempinho com você aqui. E observa ele. Mas está assistindo youtuber, está jogando game, tá vendo série, vai ver, observa a reação dele. Apareceu uma explosão, vê, apareceu uma cena de amor, caiu uma lágrima. Você começa a decifrar o seu filho com esse primeiro passo dos 10. Ler, né, Rodrigo, o outro. Ler o outro. 10 minutos não são nada. Se você fizer esses 10 minutos, você vai criar pontes, conexões com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com quem seja, que vão ser transformadoras para toda uma vida. Passando do 10, a gente vai para o 20. 20 minutos. E aí isso se aplica muito para todos também. Para as crianças, é você passar esses 10 minutos offline, se manter offline e ficar 20 minutos com a sua criança viva, borbulhando dentro de você. E se sua filha gosta de dar estrelinha, como a Rafa gosta, vai dar estrelinha com ela. Se o seu filho gosta de
pintar, vai pintar com ele, vai fazer o que ele está fazendo. Você sai da fase de observação. Se sua esposa gosta de fazer bolo, se sua esposa gosta de trabalhar, sei lá. Rodrigo? Sim. O que aconteceu? Acho que travou um pouquinho aqui para mim, mas não travou para Tá. você. Tá Então, bom. 20 minutos. Então, 20 minutos fazendo toda a sua energia direcionada para o que aquela pessoa, que seu filho, sua filha, sua esposa está fazendo. Fazer junto. As conexões, fazer junto, fazer junto. Ah, mas eu só tenho 2 filhas, meu caso, e elas adoram pintar as bonecas. Ah, já olha aí no meu Instagram, olha aí, pai por inteiro, tem lá, eu todo maquiado, eu todo pintado, tem lá eu no meio das crianças de todo jeito. E a gente faz tudo e eu faço mais do que 20 minutos. 20 minutos que eu peço para cada um de vocês. E aí, partindo para o terceiro ponto, que é um ponto de conexão sistêmica, que te conecta com o que você acredita. Se você não acredita em nada, vai te conectar com algo que você nem sabe que existe, que é você tirar 30 minutos depois dessas pontes construídas para ficar com seu filho, com sua filha na natureza. E quando a gente fala natureza, vem aquele 8 e 80, né? Aquele binômio, assim. A natureza deve ser floresta amazônica, né? Que você está falando. Deve ser aquele negócio maluco, cheio de floresta. Não, natureza é areia. Natureza é uma planta ali, é um jardim. Isso, Se uma conecta graminha. na água. Qualquer coisa. Se conecta na água com a criança. Se conecta com a natureza com sua esposa. Vai fazer um piquenique. Se você passar 30 minutos conectado à natureza, e você já vai ter passado pelo exercício de observar, de se conectar e fazer o que o outro está fazendo. Olha a empatia que é esse exercício, né? Eu querer fazer o que o outro está fazendo. E aí, 30 minutos com a natureza, 30 minutos com a natureza é expansão de criatividade. A criatividade, nesses tempos tecnológicos, ela não tem de onde vir. Não são de óculos de realidade virtual, não é da inteligência artificial, da realidade aumentada, da realidade... Tem a realidade aumentada e a realidade virtual. Não é nada disso. Não é nada disso. É a natureza que vai dar criatividade para os seus relacionamentos e para os seus filhos. Eu tenho a certeza disso. Essa é a regra 10, 20, 30. Eu não escrevi sobre ela. É a primeira vez que eu estou falando sobre ela na internet. Então, eu estou muito orgulhosa! Você quem está aqui... Em primeira mão! Vocês estão ouvindo em primeira mão. Então, não esqueça dessa dica brilhante que ele deu. 10, 20, 30. Para mim, está sendo um exercício. Tá falando com você, Rodrigo? A gente tem 3 minutos. Então... vamos lá, eu vou respondendo algumas coisinhas aqui rapidinho. A Luciana perguntou 2 coisas, mas eles também precisam estar sem internet. Precisam, mas eles também precisam estar com a internet. Eu não tenho como. Cara, eu tinha uma regra lá de tempo de tela antes de isolamento com as minhas filhas. Eu me ocupava muito tempo com elas para elas não ficarem muito tempo na tela. Mudou tudo, mudou tudo. E é assim, né, Rodrigo? Não tem regra. O meu filho gosta de videogame. Um dia, realmente, eu fui jogar futebol. Falei, filho, foi muito legal. A gente riu muito. Porque eu sou toda desorganizada, eu não tenho controle. Então, assim, eu queria muito, Rodrigo, te agradecer imensamente por essa 1 hora que poderia virar horas com você. Eu acho que todo mundo que ouviu se beneficiou da presença, do seu espírito, da sua luz. Muito obrigada. Espero que vocês aí tenham gostado. Para mim, foi um prazer muito pessoal, que eu tinha já esse desejo há tanto tempo, né, Rodrigo? Desde que eu te conheci, eu enxerguei toda essa luz. E para mim, como fonoaudióloga, como profissional, na minha casa, com a minha família, essa presença masculina é muito importante também. E eu queria que mais mães e mais pais ouvissem você. Então, muito obrigada, Rodrigo. Gratidão. Obrigado para todo mundo que permaneceu até o final. Vocês, com certeza, saíram melhores do que vocês chegaram aqui, porque eu também saí, a Eli também saiu, a nossa presença foi real, a nossa entrega foi real. E nós demos o nosso melhor aqui para todos vocês. E tudo acaba transbordando para nós, né, Eli? Isso é maravilhoso. E eu vou deixar a live salva para quem quiser depois, nas 24 horas, ouvir novamente. Porque a gente não pode perder a oportunidade de ouvir Rodrigo Gaspar, do Pai por Inteiro. Foi um prazer, Rodrigo. Prazer enorme. Gratidão pelo convite. Convide mais vezes para a gente estar junto nessa. Um beijo grande. Boa noite. Boa noite!
Tchau, pessoal. Tchau, Rodrigo. Muito obrigada. Tchau, Moacir. Cuida aí dessa má esposa. Tchau. Um beijo nas meninas da sua casa. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Boa noite. Obrigada por também vocês estarem aqui para prestigiar o Rodrigo, que é referência na disciplina positiva. Sigam ele no Nós Instagram. somos. Você também, Tchau, Eli. pessoal. Eu sou seu fã. Beijo. 10, 20 e 30, hein? Que live linda, né? Amei essa live. Boa noite, pessoal.